Fala rapaziada, começando mais um Varziano por aí. Eu sou o Berno Castelar e mais uma vez nós estamos aqui diretamente do Bar do Bolão em Araxá. E galera, no programa de hoje teremos resenha com ele, lateral esquerdo da máfia, João Paulo, o Camu, e o nosso tradicional resumão da Várzea, que nesse último fim de semana tivemos o início do torneio Ronan Ferreira. Então fiquem ligados e não percam. Começando mais uma rodada da Várzea, um fim de semana de muitos jogos aqui em Araxá. Nós vamos começar falando sobre Vila e Amigos, final da Vila Cup, onde foi realizada lá no campo do Vila e o Vila acabou se sagrando campeão. Foi um jogo muito frenético, um jogo muito pegado, muito agitado. A equipe do Vila saiu na frente, abrindo 2-0 no placar contra os Amigos. Gols marcados por Farley e Thiago Humberto. Gol do Farley, um golaço, gol olímpico. Do Thiago Humberto também, um chute indefensável. A equipe dos Amigos chegou ao empate aos 44 minutos do segundo tempo. Gol marcado de cabeça por Feijão. Mas apenas 2 minutos depois, o time do Vila já foi lá e fez o gol de novo. 3-2, mais um marcado por Farley. Farley fez 2 gols na partida. E o Thiago Humberto, os dois Amigos marcados pelo Feijão. E após o gol dos Amigos, estourou uma confusão lá no campo. Uma briga generalizada, né? Uma confusão generalizada entre as duas equipes, mas depois apazigou lá, né? Assim, rapaziada, esfriou a cabeça. E foi isso, então. Vila, campeão da Vila Cup, dentro do campo do Vila. Então o Vila foi campeão do torneio do Vila, dentro do campo do Vila. Parabenizar a equipe, o artilheiro Thiago Humberto. Lembrar também, goleiro menos vazado do campeonato, Juninho de Santo Antônio. E esse foi o Vila Cup. Agora a gente vai falar sobre torneio Ronan Ferreira. Estreia do campeonato nesse último sábado, dia 22. São Pedro e Atlético. 2-1 pro São Pedro. O jogo foi pegado. Foi lá e cá o jogo todo. A equipe de São Pedro conseguiu sair com a vitória já na estreia do campeonato. Já é líder do seu grupo, apesar que os outros jogos não foram marcados ainda. Não foi todo mundo que jogou ainda. Então a gente vai estar falando aqui de quem jogou. São Pedro 2-1 no Atlético. Os gols da equipe do São Pedro foram marcados por Paulo Princesa e Leandro. Já a equipe do Atlético, quem fez o seu gol foi o atacante Dedé. Não sei se o Dedé é atacante. Outra partida que nós tivemos foi Estância e Araxás Juniores. A equipe do Araxás manteve a base de juniores da equipe com algumas peças que jogam no time principal. Já a equipe do Estância manteve a mesma base que foi campeã agora do último esquenta do Ruralão. A partida foi 4-1 para a equipe do Estância. Assim, jogo fácil, Estância controlou a partida desde do primeiro minuto até o último minuto. Os gols da equipe do Estância foram marcados por Hudson, Lequim, Cambalhota e Cachorro. Equipe de Estância, assim, eu falo para deixar o radar ligado aí com a equipe de Estância, que para mim eles vêm forte para a temporada. Estão mostrando uma predominância sobre as equipes que eles já jogaram esse ano. Assim, campeões do último esquenta e agora já começam o torneio Ronan Ferreira com o pé direito. Então, Estância 4, Araxás 1. Outro jogo que nós tivemos lá no campo do Santa Terezinha foi Real Bahia e Milan. Um verdadeiro atropelo, 6-0 para a equipe do Milan. Assim, o pessoal lá do Real Bahia foi muito animado pro jogo, não. Também estreia de campeonato, né, produção? Estreia de campeonato, dá um desconto pros caras aí também. Jogo de manhã cedo, os caras deviam estar naquela ressaca do caramba. Devia estar cheio de gasolina na cabeça. Assim, brincadeiras à parte. Real Bahia 0, Milan 6. Os gols da equipe do Milan foram marcados por... Deixa eu ler aqui que é gol pra caralho. 2 de Genilson, 2 de Bruno, Maicon e ele, Japa Alagoano. Milan 6, Real Bahia 0. E finalizando aqui a rodada do torneio Ronan Ferreira, Palmeiras e Biá 3, Gondins 1. Não foi um jogo muito pegado não, falo de parte física. A equipe do Palmeiras teve predominância em boa parte do jogo, né? Onde conseguiu marcar os seus 3 gols. Assim, eu acho a equipe do Gondins um bom time também. Ficou em terceiro aqui no esquenta do Ruralão, mas não deu para eles. Os gols da equipe do Palmeiras foram marcados por Leandro 2 vezes e Gabriel fazendo o terceiro para a equipe do Palmeiras. Já o gol do Gondins foi marcado por ele, Dione.
Tamo junto, é isso aí, Ronald Ferreira. Trazendo um joguinho bônus aqui, Máfia e Master, mas antes a gente vai lá conferir a resenha que tivemos com o Camu, lateral esquerdo da Máfia, e voltamos aqui para finalizar a nossa rodada da semana. Fala, rapaziada, começando mais um Varziano por aí, diretamente do Bar do Bolão, e hoje estou aqui com ele, João Paulo Ribeiro, Camu. Hoje a gente vai trocar uma ideia sobre Amador, Ruralão, Flamengo. Vamos falar também um pouco da família dele, né? Eu fiquei sabendo que ele tem 2 filhos, projeto de jogadores. Um deles é bem mala, diga-se de passagem, meu primo Enzo. E é isso, vai ser um bate-papo bem legal aqui. Vamos falar de Flamengo, futebol de base. Espero que vocês gostem. E para começar aqui o nosso bate-papo, queria te falar o que te incentivou a gostar de futebol, lá no começo. Cara, eu acho que nossa família já diz tudo, né? Meus tios jogavam, cresci indo com eles no futebol amador. Acho que o Tiléu teve experiência de jogar também na base do Cruzeiro. Então, assim, venho de uma família onde cresci vendo meus tios sempre no esporte, em geral, não só no futebol. Então, assim, hoje tenho uma vida ativa no esporte e os primeiros incentivadores foram eles. Falando lá de trás, primeira escolinha de futebol, você viu que você tinha um talento, né? Uhum. Canhotinho, né? Não é qualquer um que tem É bom ou é ruim, né? O canhoto é bom ou é ruim, não tem meio termo pro canhoto. Ou joga bola ou não joga bola. Então, quando você começou a jogar futebol, quem te levou para sua primeira escolinha de futebol? Quem te falou, João Paulo, você tem uma qualidade com futebol? Conta isso pra gente. Então, eu jogava futsal de escola, só, educação física. E fazia luta, na verdade, no começo. Fazia jiu-jitsu. Só que comecei a jogar essas de colégio, né, futsal, e fui ponhando gosto. Aí tinha uma escolinha aqui no Colégio Dom Bosco, Ameriquinha. E foi meu pai que me levou. Teve esses primeiros contatos, né, de escolinha de futebol. Mas foi isso, né? Igual eu tô te falando, comecei num esporte totalmente diferente, né? Na luta? Na luta. Mas é igual eu tô te falando, né? Cresci me vendo meus tios, gostava de futebol, jogava futebol na rua. Só que não tinha tantas escolinhas também na época, eram poucas. E quando tive a oportunidade de ingressar numa, comecei e ali foi o começo da caminhada. Pro pessoal entender, então, igual você falou, sua caminhada no futebol. No Ameriquinha, tem alguma história legal da sua primeira escolinha de futebol? Algum campeonato que marcou a sua vida, marcou a sua infância? Então, no América foi a primeira competição nossa, minha, né, na verdade. A gente conseguiu ser campeão. Na época a categoria era fraldinha. Não vou me recordar quantos anos eu tinha na época. Mas ficou marcante pra mim porque foi a viagem que eu fui com meu avô. Foi quem me acompanhou, né, daqui até BH. Tive a experiência de jogar no Independência. Era um campeonato de escolinhas do América, do interior. Lá em BH? Não, foi regional, só que era somente escolinhas filiadas ao América mesmo. E a gente conseguiu sagrar campeão na disputa de pênaltis. Depois do América, qual foi o seu próximo passo? Que aqui em Araxá sempre teve o Gancinho, né? Hoje não tem mais, mas você teve passagem pelo futebol de base aqui em Araxá? Chegou a jogar no Gancinho? Cheguei a jogar no Araxazinho em 2008, tive a experiência. Logo em seguida, no ano da frente, fui para Nova Lima, jogar no Vila Nova. Fiquei 2 anos e voltei, depois de 2 anos, para o Araxazinho de novo. Aí fiquei 3 anos e meio, aí quando estava prestes a estourar a idade dos juniores, eu parei e comecei no Amadorão. Falando de Araxazinho, você comenta muito que o campeonato da Copa Centenário é uma coisa que marcou muito, né? Apesar de você ser o mais novo do elenco, não ter tido tanta minutagem no campeonato, mas foi uma final de campeonato no Mineirão e que até hoje, quando o pessoal vem, faz os jogos festivos, você sempre é lembrado. Então, tipo assim, seu nome tá lá, foi um título muito grande pra cidade, né? Porque eu tava até vendo o documentário esses dias e o Marcelo Araxá mesmo fala que a cidade estava carente de título naquela época. E foi um time que saiu o Fernandinho, o Marcelinho, tipo assim, jogadores que chegaram a virar profissional. Você tem uma relação entre aquele grupo? Tem uma galera que ainda joga futebol amador, joga várzea aqui em Araxá? E qual a sua relação com eles? Sim, ficou marcado porque, igual você falou assim, né? Tinha acho que anos que o Araxá não... de base, eu acho que
não me recordo de ter levantado, mas o time profissional tinha anos que não levantava um título. Então, assim, foi um projeto que foi montado naquele ano mesmo, de 2008, não vinha de anos antes. E, cara, foi uma experiência incrível. Igual você falou, eu era o mais novo do elenco, fui convocado várias vezes e fui cortado no vestiário, mas, assim, foi muito, sabe, uma... Experiência única. Única. Um time só de jogador assim, foda mesmo. Muitos jogam ruralão. Igual você falou, o Fernandinho, acho que hoje, e o Marcelo é o único que atua no profissional. O Fernandinho tá lá fora? O Fernandinho tá... Não, tá na Caldense. Acho que ele tá na Caldense. Mas assim, a gente tem contato, a gente tem um grupo até hoje. Já fizemos 2 festas de comemoração. É isso, cara. Foi uma experiência incrível. Um jogo no Mineirão, onde a gente viajou. Teve alguns que puderam levar a família, porque foi só um ônibus daqui de Araxá. Um preliminar de Cruzeiro e Atlético. Depois teve o Clássico. Então, assim, ser campeão no Mineirão, poder levantar um título depois de... um Clássico depois. Anos que o Araxá Esporte não ganhava. Então, assim, foi uma experiência incrível. Aquela coisa, não fiz o trabalho, mas ganhei o 10. O seu nome tá lá na cartolina. Tá lá na camiseta todo ano. Não, é bom demais, né? Porque a gente vem de uma família que é muito fanática pelo Araxá Esporte, né? Assim, eu tiro de base mais o meu pai, a relação do meu pai com a Jovem Ganso e a minha própria relação com a Jovem Ganso. Então, assim, foda pra caralho, né? Assim, demais. Foda pra caralho, tipo... O time da sua cidade. O time da sua cidade, você tá representando as cores da sua cidade lá. Muito foda mesmo. Falando um pouco agora do Vila. Queria que você contasse um pouco da sua experiência de alojamento, que a gente sabe que alojamento não é uma coisa fácil. Que se a mãe dos jogadores de base ficasse sabendo metade do que acontece no alojamento, na primeira vez que ele voltasse para a cidade, não deixaria voltar mais. Então, um pouquinho de experiência de alojamento, a resenha que tem com a molecada, que tipo assim, eu nunca joguei bola igual você jogou, mas já fui disputar campeonato fora também, de dormir fora 3, 4 dias, dentro de escola, colchão no chão, aquela resenha do caralho. Conta um pouquinho pra gente. Então, a gente morava numa casa, 8 atletas, e assim, o que eu falo pra todo mundo, que o interior de Minas não é estruturado, né? Time de interior. Então, assim, às vezes você não tinha um café da manhã, que você tinha só que alimentar na parte da tarde, era meu pai que mandava dinheiro pra mim na época. Alguns pegavam mais dinheiro com a família, outros pegavam menos, então assim, era tudo, né, na risca mesmo, mas foi muito bom para mim no amadurecimento, aprendi muita coisa que hoje não faço mais. Brinco com a minha esposa direto com relação assim, era a gente que fazia janta, era a gente que lavava roupa, era a gente que cuidava mesmo da casa. Vocês por vocês mesmo. Era nós por nós. Tinha o treinador, só que ele morava assim no bairro, mas era em outra casa. Mas então, assim, tinha um rapaz que era o responsável, era o mais velho da casa e foi isso, 2 anos de uma experiência incrível também. Jogando no Vila e jogando no Araxazinho, tem alguma história legal de um jogo contra o Cruzeiro, contra o Galo, contra o América? Assim, porrada, ganharam, quase ganharam, empataram, tomaram goleado, tipo assim, algum caso interessante na sua passagem de base pelo futebol mineiro? Contra o América, né, joguei o Mineiro no meu segundo ano de Vila Nova. O primeiro jogo foi muito pegado em Nova Lima. Aí a gente foi... porque o Mineiro era jogos de ida e volta, a primeira fase. Então você jogava em casa e o segundo você jogava fora. E no segundo jogo a gente foi com a cabeça daquele jeito, né? Enfrentar eles lá no CT deles. Quanto ficou o primeiro jogo? 1-1, empatado. E lá a gente tomou um sacode. Pra isso? Era o que acontecia também com o time do interior quando você pegava o Cruzeiro, Atlético e Galo. Se você não estiver preparado fisicamente, mentalmente... E fisicamente, muito difícil estar preparado, né? E na base, acho que isso sobressai um time de maior estrutura, que tem, né, um suporte maior para os atletas, faz diferença. Falando agora da transição da base pro amador. Chegou a hora que você viu que a sua não ia dar certo mesmo como jogador profissional. Qual foi seu primeiro time de amador? Quem te levou? Tem história legal? Tem título? Conta pra gente. Então, acho que tem história legal, tem título também. Meu pai era diretor, vamos dizer, né, diretor de futebol, um homem forte do Grey, na época, em 2013.
E quando eu saí do Araxazim, fui dispensado, igual no penúltimo ano de juniores. Eu acho que também já estava com a cabeça, né, focada em outras coisas. Juniores é o quê? Sub-20? Sub-20. Era o meu último ano de juniores, a mãe dos meus filhos também tinha engravidado na época do Davi. Então, assim, já estava conversando também com a família que ia parar de jogar para começar a trabalhar. Mas no meu primeiro ano bati aí campeão amador. E comigo também do Araxazim saiu alguns amigos. E foi pro Grey também? Foi. Como eu te falei, meu pai era diretor, eu consegui, né, contatar eles e falar, não, vão todo mundo pro mesmo time. E isso foi em 2013? 2013. Consegui levar acho que 4 amigos comigo também. E jogou? Jogaram, todos que chegaram jogaram. E você jogou também? Eu joguei também. Naquela época que você jogou o amador, você acha que o amador era mais forte naquela época ou hoje? Eu acho que eu ainda peguei o finalzinho da época boa. Do amador. Porque na época dos meus tios era, cara, hoje em dia, assim, não é que acabou, mas é igual, tá envolvendo dinheiro, né? É como que eu te falo, às vezes não é menosprezando ninguém, mas é uma pessoa que não tem bagagem nenhuma no futebol de Araxá, te pede um absurdo pra jogar futebol, então, entendeu? Banalizaram o futebol amador em Araxá. Sim, muito, eu acho que muito. É muito pé de rato achando que é craque. É muito pé de rato achando que é craque. Saiu do Grey e foi pra onde? Saí do Grey e fui pro Dínamo. O Grey acabou por falta de patrocínio. Em 2016 foi o último título do Grey, o último campeonato e o último título. Em 2017 foi eu e o Flávio Max pro Dínamo. Primeiro para jogar Amapá e Regional de Patos. O Dínamo foi seu último time de amador? Foi o último time amador. Então você sai do Dínamo, vai pro Curva, joga um ano de Ruralão, aí tem a paralisação pra pandemia. Sim. Nesse primeiro ano, e foi seu primeiro ano de Ruralão mesmo? Primeiro ano de Ruralão. Qual foi a principal diferença que você sentiu de Ruralão para Amadorão? Primeiro ano um pouco, tecnicamente, o Amador ainda estava acima do Ruralão. A gente não conseguiu chegar na final, perdemos pro campeão. Mas 2019? Foi, mas fiz uma boa competição sim, tava vindo também de um time que, igual eu tô te falando, tinha toda a estrutura para treinamento, então tava assim, acho que no auge também do vigor físico. Voando? Voando, baixo. Já tinha machucado? Joelho? Já tinha cirurgia. Você machucou o joelho quando? Machuquei em 2017 no Regional de Patos. Você ficou quanto tempo parado? Um ano. Um ano sem jogar mesmo? Um ano sem jogar. Aí voltou, preparamento físico, academia, fortalecimento. Aí, e você conseguiu voltar normal, tipo assim, sem sentir diferença? Sim, eu acho que no final é mais psicológico do que dor muscular, dor física. Medo, né? É medo. Mas assim, disputei um campeonato de futsal primeiro na cidade, onde foi meu teste. A gente conseguiu ser campeão do torneio e logo em seguida, se você ficasse um ano parado do amador, você poderia ingressar no Ruralão. Então assim, eu fiquei um ano de 2018 sem jogar. Sem querer querendo, né? Sem querer querendo. Então eu tinha essa cláusula que me liberava pro Ruralão. Então foi onde eu fiquei um tempo no Dino também. Era complicado porque tinha assim, os caras eram bons de bola. Então a competitividade, você poder jogar sempre no Dino não era titular absoluto. Então ficou 2 anos parado por causa da pandemia. Nesses 2 anos, só de peladinha, né? Não, também não podia abrir seu site, né? Então você ficou realmente um tempo parado de futebol. Parado. Quando volta, o que mudou? Porque o pessoal fala que nesses 2 anos deu uma diferença, né? Tipo assim, mudou muita coisa, né? Igual você fala, questão de dinheiro, questão da qualidade dos times, a máfia sempre sobrando. Então, mudou um pouco e por ter ficado parado, os jogadores estavam liberados já para jogar o primeiro Ruralão pós-pandemia. Então, assim, teve muita gente que deixou já de jogar o amador e foi pro Ruralão. Aí foi onde que eu acho que, tecnicamente, o Ruralão começou a alavancar. Subir e o amador cair. Em declínio. Hoje, o Ruralão é mais forte que o amador? Muito. Muito mais forte, Muito sem mais. sombra de dúvida. Muito. Curva, Dona Adélia e São Geraldo. Qual foi o melhor time que você jogou de Ruralão? Cara, se você for analisar a peça, eu acho que o Dona Adélia tinha as melhores peças, mas não deu liga. Não entrosou. Nós saímos nas oitavas de final, um time que era para bater, talvez, campeão. Era o cotado para bater de frente com a máfia. O São Geraldo é um time novo, de molecada. De amigos, né? Sim. Tem tudo para, se com as pessoas certas, trabalhando direitinho, pode chegar a evoluir. Eu acho que tem margem de evolução, porque tem muita gente que trabalha sério e quer alavancar o time pelo bairro, mas acho que em termos assim de futebol jogado foi o Curva de Rio. E tipo assim, pegando toda essa sua passagem pelo futebol do Ruralão, como que tá sendo esse comecinho de máfia pra você? Cara, uma experiência boa. Eu acho que todo mundo que joga quer estar no melhor ambiente.
seja em tudo na vida. Acho que tudo que você vai fazer, você quer estar num ambiente que vai te ajudar. Tem alguns princípios que bate com o meu. Foi uma das conversas que eu tive com o Adelmo. Já recebi o convite em 2019, para ser sincero. Meu pai tem camisa desde 2019, tá guardada para usar esse ano. Então, assim, mas eu acho que Deus coloca, né, a gente no lugar certo, na hora certa. Não era para ter acontecido, era para ter acontecido agora. Tô gostando muito do ambiente, um ambiente campeão. Então, assim, não tem muito o que falar. Tem amigos lá na máfia? Tem amigos. Facilita muito a adaptação, muito, né? Muito, assim. Tem muita gente que já conhece, assim, desde quando, né, ia assistir o futebol, porque tem muita gente lá também que tem muito tempo de máfia, né? É igual eu tô te falando, um ambiente de estudo. Fala por si só. Time 9 vezes campeão, vamos em busca do 10º. E aqui no meio da resenha, chegou 3 perguntinhas aqui pra mim. Vou começar na ordem. Pra você, quem é o favorito do Ruralão 2025? Máfia. Máfia. Faz o M, ó. É o atual campeão, o maior campeão. Segunda pergunta. Um São Paulino mandou mensagem perguntando quem é o primeiro pentacampeão brasileiro. É porque tem a polêmica de 1987, né? Porque em 87, o Flamengo ganhou a Taça União contra o Sport, que em tese foi o tetracampeonato brasileiro do Flamengo. Em 92, o Flamengo ganha o pentacampeonato em cima do Botafogo. E quando o São Paulo ganhou o tricampeonato, 6, 7, 8, eles chegaram nos 5 títulos e eles quiseram a taça da bolinha pra eles. Certo. Pra você, Camu, quem é o primeiro pentacampeão brasileiro? Flamengo, porque foi o campeão da primeira divisão de 87. 87, né? Você não tem como jogar contra um time que não tá na primeira divisão, pô. É igual o Zico fala, pega a escalação do Flamengo, Zico, Leandro, Júnior, Moza, Adílio, Andrade, Bebeto, Renato Gaúcho. Aí vai pegar o time de esporte. Zé do Tim, Bolão, Pinguim, Olavito, Camu. Ah, não dá, né, gente? Ó, ele não se identificou aqui, não. Ele falou que é um São Paulino. Mas, pô, tá de sacanagem com a gente. Manda uma pergunta dessa. Não pode, não. Pra encerrar, o melhor jogador que você já jogou junto no Amador e no Ruralão? No Amador... Nossa, joguei com muita gente boa de bola, mano. Fala 3 aí, 3. Pode ser injusto. Fernandinho, pra mim... Fernandinho? É disparado o melhor cara que eu vi jogar, joguei junto. Acho que o Vitor, atacante, muito bom. Vou dar uma moral pra alguém que tá comigo, né? Thiago, meu parceiro, joga muita bola. Um abraço aí pro Thiago, um abraço pro Vitor e um abraço pro... Fernandinho. Um abraço pra vocês. Nossa, mas joguei com muita gente boa de bola. E do Ruralão? No Ruralão. O Thiago tá no Ruralão, né? Então vamos tirar o Thiago. Agora eu tô jogando com o Juninho. Sou, sim, vou dizer fã, né? Pra não levantar, porque ele é perna pra caralho. Mas assim, desde quando eu assisti o Ruralão, ele é bom jogador. Vou pôr o Thiago, Anísio. Anísio, matador, né? Nato. Encerrando agora o lado do Camu como jogador, primeiramente desejar boa sorte nessa temporada. Pra mim, ser disparado, melhor camisa 6 de Araxá, melhor lateral esquerdo. Camisa 16, igual o professor Felipe Luiz. Melhor lateral esquerdo de Araxá, sem sombra de dúvidas, a canhotinha dele é afiada. Enfim, vamos falar agora de Flamengo. 2009, tem um sentimento especial pra você? Muito. Vocês foram pro Maracanã em 2009, não foram? Foi contra o Corinthians. Gol do Imperador, 1-0. Torcida buzinando na orelha do Ronaldo. Maracanã, 40 mil, vazio. Era o antigo Maraca ainda, cabia 100 mil pessoas. Esse jogo contra o Corinthians aí, conta um pouquinho pra gente, excursão, o que foi lá no Rio de Janeiro? Eu tava morando em BH, né? A excursão foi passou por lá, me pegou no meio do caminho. Nessa foi toda a minha família, foi onde foi meus 2 irmãos na época, minha mãe e meu pai. E mãe, tem uma mágoa muito grande que a senhora ainda não deixou ir nesse jogo. Todo mundo foi nesse jogo, eu não fui. E, cara, muita loucura, mano. 2009, Flamengo foi, que isso, de zona do rebaixamento, bateu campeão. Arrancada, bateu campeão. Didico comandando tudo. Que time, né? Pet, Adriano, Torozinho, Zé Roberto... Bruno. Tem que falar do Bruno. Doido, nossa. Léo Moura, Juan. Angelim, David Braz. Álvaro, David Braz. Você vê, quando o time é bom, a gente lembra a escalação de cabeça. Isso mesmo. 2009 eu era muito novo ainda, mas
Na final no último jogo contra o Grêmio, você estava aqui em Araxá? Tava em BH. Tava em BH. Conta um pouquinho do jogo contra o Grêmio pra gente. É especial pra todo flamenguista. Pra todo mundo. E o treinador nosso do Vila não gostava que a gente torcia, tipo, pra outros times, saca? Cortava até camisa no alojamento. Mesmo? Não podia. Ele era Vila Nova doente, os de Minas ele odiava e não aceitava. E, tipo assim, tinha às vezes, porque não tinha uniforme quando o cara ia fazer teste. Ele não aceitava o cara usar outro uniforme. Então, se fosse de outro time, entendeu? Ele era boladão mesmo. E eu tava no alojamento me contendo, né? Só que a hora do segundo gol, eu já morava numa laje que dava de frente pro aeroporto da Pampulha, mano. Muito... Não esquece a cena. Não, eu fiquei louco. Comecei a pular, morava uma senhora lá embaixo, ali eu não tava nem aí pra treinador. Eu queria era comemorar. Ronaldo Angelim! De cabeça! Nossa, foi muito Cruzamento bom. do pet, coisa doida. Foi muito bom. E é isso, né? Viva o Clube de Regatas do Flamengo, o maior clube do futebol brasileiro. Meu irmão, foi do caralho isso aqui. Prazeraço te receber aqui, de coração mesmo. Queria te agradecer muito, foi muito bom, muito obrigado. Quer mandar um recado pra alguém? Um recado especial pra sua esposa, pros seus filhos? Não, só agradecer a toda a minha família, primeiramente a Deus. Igual eu tô falando, agradecer a Deus, agradecer a minha família, que é quem tá comigo todos os dias, sabe das minhas dificuldades, sabe dos meus momentos de estresse, meus momentos que, quando eu preciso, principalmente minha esposa, que me dá o conforto, meus filhos, os 3, que eu amo de paixão também. É isso, acho que você tendo tudo alinhado ali, você vai conseguir buscar, né, o melhor sempre em tudo na sua vida. Um por todos, todos por um. Nossa sempre. Família é unida demais, irmão, de novo te agradeço demais. Esse foi mais um Varziano por aí. Espero que vocês tenham gostado da resenha com o Camu. Falou de futebol amador, falou de Ruralão, falou de Flamengo, falou de família. E é isso, eu sou o Bernardo Castelar e esse foi mais um Varziano por aí. Voltando lá da resenha com o Camu, lateral esquerdo da Máfia. Espero que vocês tenham gostado do bate-papo que a gente trocou. E agora, só para finalizar aqui, bem breve mesmo, 2-1 para a equipe do Master. O jogo foi lá no campo da F. Gol marcado de pênalti. Isso, né? A Máfia tropeçou depois de muito tempo, vinha de uma sequência muito boa. Amistoso preparatório para a Copa dos Campeões. Acho que a Máfia é favorita tanto na Copa dos Campeões, tanto no Ruralão, mas teve esse tropeço e tá na hora de tropeçar mesmo, né? Um amistoso preparatório, mas nada que... acabou, já tá... Não, eu acho que a consistência é a mesma ainda. Acho o time deles muito bom. Como também já falei que acho muitos outros times bons aqui para ficar com o radar ligado. Finalizando aqui nosso resumão da rodada, nosso resumo da Várzea, eu queria fazer um adendo aqui, um pedido para vocês. Passou o vídeo aí, alguns lances do jogo da Máfia, que foi o jogo que a gente conseguiu imagens. Se você quer fazer igual o Olavo fez, quando você for no estádio, manda um vídeo pra gente do jogo, uma cobrança de pênalti. Ou às vezes só do ambiente mesmo, do campo. Então se você quer ter seu vídeo aqui postado igual o Olavo teve, manda pra gente aí na DM do Instagram. Vamos fazer o Varziano por aí, o melhor programa esportivo de Araxá e região. E antes da gente voltar lá pro estúdio pra encerrar o nosso programa, recadinho que o nosso amigo Marcelo mandou pra gente no Instagram. E a gente vai lançar esse quadro agora, é o Fala Internauta. Vocês vão mandar vídeo pra gente, dando sugestões, dando dicas, pra gente conseguir interagir mais juntos. E é isso, fiquem ligados. Finalizando o vídeo com o Marcelo, a gente tá voltando lá pro estúdio. Marcelo aqui do São Geraldo, passando pra falar que eu curti muito os 2 últimos episódios do Varziano, principalmente você perdendo pro Davi, viu, cara? Nossa, que gameplay insana. Valeu demais. E esse foi mais um Varziano por aí. Espero que vocês tenham gostado. No programa de hoje, o Camu contou muito sobre essa nova fase da carreira dele, sobre as suas experiências no futebol de base e também teve muito do nosso resumão da semana, onde nós demos uma priorizada no torneio Ronald Ferreira, que começou no último fim de semana. Espero que vocês tenham gostado. Não percam os episódios toda terça-feira, às 7h30, no canal da TV Sintonia. Compartilhe, deixe seu like, manda nos seus amigos, pro grupo de futebol, no grupo da igreja, manda pra namorada, a namorada manda pro namorado. E é isso. Não percam toda terça, às 7h30, no canal da TV Sintonia, no YouTube. Tamo junto!